A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5, está escrito: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo ou de Deus. Ninguém pode determinar na sua vida a salvação em Cristo. Ninguém tem a capacidade de dizer quem é salvo ou quem não é. A verdade é que a salvação ela é individual por meio de Cristo Jesus, que pela sua abundante graça deu-nos a salvação através da sua vida, a fim de que todos nós pudéssemos assemelhar a Ele, no sentido de que possamos obter em Cristo Jesus a oportunidade, a chance de ser salvo, de nos arrepender dos nossos pecados, das nossas vidas errônicas, a vida perversa na qual a gente vivíamos. Mas para isso existem algumas coisas a serem seguidas como regras, como normas em nossas vidas. Dentre delas, pessoas que se portam de modo devasso, ou seja, aquele que degenerado, que não tem pudor, que não tem a imoralidade, que é uma pessoa indecorosa, intemperante, libertino, licencioso. Pessoas que fazem balbúrdia com relação às coisas de Deus. Pessoas que se portam de modos inconvenientes, são indecentes para com as coisas com relação aos mandamentos de Cristo Jesus. Pessoas lascívias, ou seja, pessoas que usam da sensualidade para atrair, para provocar o desejo carnal no seu próximo. E isso nós temos visto muito pelas formas de vestir, de dançar das artistas que temos hoje no nosso país. Pessoas que acabam agindo de modo indecorosa, são libertinas, fazem piadas de duplo sentido, são pessoas obscenas, pervertidas, pornográficas, que agem com safadeza, com sem vergonhice, sem sequer preocupar com aquilo que o Senhor lhe manda, com aquilo que o Senhor lhe obedece. Certa vez estávamos trabalhando com uma pessoa, um homem casado, com filhos, que vivia pedindo no local de trabalho às outras pessoas que arrumassem emprego para sua esposa. Porém, ele não podia ver uma mulher passando por ele sozinho, que ele sempre via com piadinhas de duplo sentido. Até que chegou um momento, um certo dia, que ele foi acusado de abuso.
sexual. Moral da história, ele acabou sendo demitido da empresa, do trabalho, por causa do seu comportamento antiético, tanto como profissional, como alguém que se dizia cristão, como alguém que se dizia ter entregado a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa ainda cai naquela outra questão do escândalo na vida de um cristão. Todos nós estamos sujeitos a escandalizar o Evangelho de Cristo Jesus, porém somos exaltados a ponto de dizer: ai daquele que partiu o escândalo, ai daquele a qual a pessoa é responsável pelo escândalo promovido. Então, quando o apóstolo traz aqui uma pessoa devasta, ele está dizendo que aquela pessoa que está praticando em seu corpo todas as perversões sexuais e morais. Então é preciso a gente entender que a pessoa devassa que o apóstolo Paulo fala aqui é no contexto daquela pessoa que pratica, que peca em seu corpo com as perversões sexuais e morais que anela este mundo, que está sobre este mundo. Então precisamos estar atento a isso, ao que ouvimos, ao que vemos, ao que falamos, a fim de que a gente não venha nos tornar uma pessoa devassa, uma pessoa impura. E o que é uma pessoa impura? É uma pessoa que se mistura, ou seja, a gente acaba se misturando com o mundo. É uma pessoa desonesta, diz seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas não é correto, não é honesto na sua vida, no seu dia a dia, de todas as coisas que pratica. É uma pessoa imoral, indecente. Uma pessoa que se contamina espiritualmente, porque o seu pecado, ele se torna um pecado espiritual. Ele não se torna só uma coisa da carne, mas se torna no seu espírito. E essa pessoa, ela precisa que o Espírito Santo, ela precisa que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe purifique, para que ela não venha mais ser assim, andar assim, agir assim. Da mesma forma, é uma pessoa que é avarenta, ou seja, aquela pessoa que obcecada por adquirir, por acumular dinheiro, uma pessoa que não é generosa. Imagine que você trabalha num cargo de gerência numa empresa, porém, todavia, entretanto, tudo que você faz é para cada vez ganhar mais dinheiro, para cada vez se estar bem, cada vez estar lucrando. Mas é uma pessoa que não é generosa com seus comandados, é uma pessoa que não se preocupa com as pessoas que estão sob o seu comando, mas se preocupa sempre em se dar bem, explorando profissionalmente, moralmente, fisicamente os seus comandados. E o que vemos hoje dentro do cristianismo são templos religiosos que exploram a fé das pessoas, fazendo com que muitas delas
se tornam voluntárias naquela obra, mas o seu líder, o seu pastor, o seu padre, o seu bispo, eles recebem o seu salário como uma pessoa digna, como todo trabalhador é digno do seu salário. Mas a maioria das pessoas, aquelas que fazem a obra acontecer verdadeiramente, são pessoas voluntárias, na qual muitos passam por necessidade, passam por apuro na sua casa, mas que está firme e forte ali, ajudando aquela obra, ajudando o que ele acha, que ele acredita que seja a obra do Senhor. Isto é preciso mudar, isso é preciso ser refeito, de modo que o dinheiro que entra nessas instituições religiosas possam ser compartilhada, possam ser dividida de formas iguais a atender a necessidade não somente daquele líder religioso e das suas famílias, mas como também de todos os filiados, de todos os membros desses locais, para que ninguém fica passando necessidade, ninguém venha ficar em apuro e escuta o desaforo de que está em pecado, de que não estão em dia com o dízimo e com as ofertas. Então é preciso essa reformulação, é preciso que essas pessoas avarentas mudem a sua forma de agir, muda a sua forma de pensar, a fim de obter, a fim de conquistar verdadeiramente uma mente sã, uma mente sadia, que possa estar não ligada ao somente o dinheiro, ao acúmulo de riqueza, mas sim na distribuição daquilo que arrecada, daquilo que conquista. E o que dizer com relação aos idólatras? Nada podemos dizer, porque a palavra por si só já descreve todas as coisas. Não precisamos ser idólatras de pessoas, de imagens, mas precisamos idolatrar simplesmente o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não reconhece o Senhor como seu único, suficiente Salvador, não é digno de na glória com ele morar. Então é necessário que a gente muda, que a gente transforma, que o nosso modo de viver seja mudado, seja transformado, a fim de que pessoas sejam mudadas, sejam transformadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dizer sobre a idolatria é tudo. É desde uma imagem de um santo, de alguém que a gente tenha grande admiração, até mesmo passando por um filho, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe. É preciso que mudamos essa forma de pensar, de agir, se quisermos verdadeiramente alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Se assim não agir, se assim não atuar, se assim não pensar, estamos condenados a perecer, a perder a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, está escrito: eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com fornicadores. Ou seja, o Senhor nos alerta de todas as formas, através da sua palavra, para que não venhamos a pecar, a sair, a abandonar o seu querer. E quando o Senhor fala sobre os fornicadores, ele está falando daquelas pessoas que têm relações sexuais antes do matrimônio, antes do casamento, antes de ser abençoado
por Deus e pelos homens. É preciso que você, que vive há muito tempo em uma relação, mas não se oficializou no cartório essa relação, que você possa fazer isso. Porque não adianta você dizer que é cristão, mas o seu casamento é segundo o homem, não é segundo o entendimento do homem, mas ainda não é reconhecido em cartório. E por mais que hoje a justiça reconhece a união estável como uma forma de casamento, você ainda está em pecado, porque você ainda não aceitou, você ainda não casou no cartório de papel passado. E isto faz com que você entre no pecado da luxúria, o pecado da carne, aquele pecado de satisfazer seus próprios querer, suas próprias vontades. E de nada adianta você dizer que é cristão se você ainda está nessa vida, se você ainda não consertou, se você ainda não mudou a sua maneira, o seu modo de pensar. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11, está escrito: porém, não quer dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi: não vos mantereis em companhia de qualquer homem que, chamando de irmão, seja fornicador, avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorqueador. Com tal, nem ainda comais. Eu, como cristão, não posso andar com nenhuma pessoa que se diz seguidor do Senhor Jesus Cristo, mas pratica qualquer uma desses pecados. Porque uma coisa é eu andar com quem está no mundo, com quem ainda não aceitou a sua vida, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Outra coisa é eu andar na companhia de pessoas que supostamente entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porém vive nenhum desses pecados listado aqui pelo apóstolo Paulo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito: nem aos ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os exportadores entrarão o reino de Deus. Nenhuma pessoa que pratica tais coisas, ainda que se diz ser cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, ela obterá por parte do Senhor Jesus Cristo a salvação. Ela obterá o direito à vida eterna, porque ela anda em pecado. E esse pecado, para alguém que se diz ser cristão, ele se torna mortal, porque para quem está no mundo ainda há a graça, ainda há o sangue de Cristo Jesus para libertar, para lhe transformar. Contudo, a pessoa que, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, continua nessas práticas abomináveis aos olhos do Senhor Jesus Cristo, ele automaticamente já está condenado por causa dos seus pecados à morte eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e não vos recebeis. Ou seja, uma pessoa que, dizendo ser irmão em Cristo Jesus, pratica algo
dessa magnitude, a gente não deve andar com ele e nem considerá-lo como irmão. Nem considerá-lo como irmão. É isso que o Senhor diz. É isso que a palavra diz. É isso que devemos obedecer. De modo que possamos zelar pela sagrada Escritura do Senhor, estando em paz com Cristo, estando em paz com o Senhor Jesus Cristo, sem antes nos afastar daquilo que é primordial para um cristão. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, está escrito: e dizendo, o tempo está cumprido, e no reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Devemos nos arrepender todos os dias das coisas errantes, das coisas pecaminosas, na qual praticamos, a fim de que assim possamos estar com as nossas vidas voltadas tão somente para o Senhor Jesus Cristo, estar com as nossas vidas tão somente voltadas a fazer a vontade do Senhor, de modo que agora não mais agradamos a nossa carne, mas procuramos sempre agradar o Senhor Jesus Cristo, pois de nada adianta satisfazermos o desejo dessa carne, se não obtermos a vida eterna em Cristo Jesus. De nada adianta enriquecermos nesse mundo, se perdermos aquilo que temos de mais bonito, de mais valioso, que é a nossa alma. E é esse o objetivo, e é esse foco que o diabo tem, que Satanás quer, e é capaz de dar toda a riqueza no mundo, para que assim nós venhamos ser iludidos, nós venhamos ser enganados, venhamos ficar apaixonados e assim esquecer da vida em Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz.